Quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Lá no primeiro Evangelho, Mateus, por favor, abre junto comigo lá no capítulo 9. Nós estamos em uma série, hoje é a segunda palavra, o poder da disciplina. Eu comentei muito com vocês no final do ano, né? Como seria importante nós começarmos o ano no entendimento, num voto de jejum, de oração, entender o que isso significa para a nossa vida. Mas antes de eu falar propriamente sobre jejum, eu passei semana passada falando para você o poder da disciplina, quanto isso é importante, que a disciplina não é algo que você faz um dia, não é algo que você faz de vez em quando. Você tem que entender que disciplinas espirituais são feitas para nos colocar em forma. Assim como você não vai um dia na academia e acha que você está em forma para o resto do ano, você também, junto com as disciplinas espirituais, não adianta ter feito uma ou outra vez. Se faz tempo que você não faz, provavelmente você está espiritualmente fora de forma. E aí você sabe que quando você está fora de forma, eu contei para vocês a minha experiência, né, com a grande altura que eu tenho, que eu quis jogar basquete um tempo atrás, aí com uma turma, né, não sou tão habilidoso, mas eu achava que pelo menos arremessar e acertar a cesta eu acertava, como eu fazia antigamente. Como fazia muitos anos que eu não fazia isso, o que aconteceu? Saí frustrado do jogo, não fiz nenhuma cesta, não foi porque o pessoal me deu um toco, eu não acertei mesmo de nenhum lugar, porque fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então não interessa se no passado eu fazia isso muito bem, se eu deixei de fazer, a consequência é que quando eu precisar, provavelmente eu não vou conseguir. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você foi muito fervoroso lá atrás, no jejum, na oração, na comunidade, na leitura da palavra, enfim, várias disciplinas espirituais, mas eventualmente você deixa de fazer isso. O que isso significa? Que quando tiver uma crise na tua vida, quando o inimigo se levantar sobre você, quando tiver uma crise no casamento, quando tiver uma crise familiar, quando tiver uma crise emocional, uma depressão, qualquer ordem que bagunça um pouquinho a nossa vida, nós não sabemos o que fazer, ou não teremos uma boa reação. Por quê? Porque faz tempo que a gente não pratica, a gente pensa que a gente era igual antigamente, não é, porque o nosso espírito ali não está mais tão conectado com Deus quanto a gente acha. Por isso, as disciplinas espirituais são tremendamente importantes. Você está comigo até aqui? Amém? Mais detalhes, você ouve ali a palavra da semana passada, e hoje eu vou entrar na primeira disciplina, né, aquela que eu encorajei vocês tanto, que vai ser o jejum. Eu vou tentar responder, não vou dividir em tópicos a palavra hoje, eu vou dividir em perguntas, 6 perguntas básicas que eu penso que nós precisamos entender dentro dessa disciplina. Primeiro lugar, deixa ali o texto aberto, deixa eu só fazer essa pequena introdução para você. Se você abrir a Bíblia, em especial o Novo Testamento, 13 cartas aqui do apóstolo Paulo, 13 cartas que nos ensinam muitas e muitas coisas. Nenhuma delas você vai achar o jejum como um comando, como um mandamento. Se você continuar buscando no Novo Testamento, você também não vai achar um mandamento, assim, um comando para você jejuar. Se você olhar até para o resto do Antigo Testamento, você também não vai achar nenhuma ordenança para eles jejuar, a não ser o povo judeu que deveria jejuar uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, da expiação, era uma ordem para eles como povo judeu, que não se aplica a nós. Mais tarde eles acrescentaram mais 2 dias e depois a tradição judaica acrescentou outros e outros jejum. Hoje eles ainda jejuam 2 vezes por semana, enfim, mas foram tradições acrescentadas, não há mandamento. Então a primeira pergunta que nós devemos fazer é: se não tem um mandamento, se não tem uma ordem clara, por que ao longo da história toda nós vemos tantas pessoas jejuando? Os muçulmanos, eles são obrigados a jejuar, está lá no mandamento deles, eles precisam jejuar, é um jejum intenso, é uma ordem para eles. Agora, por que cristãos na história inteira, já a partir de Jesus, por que eles jejuaram tanto? Por que nós vemos tantos exemplos de homens de Deus que tiveram essa prática, que inseriram essa prática? Por que grandes avivamentos sempre começaram com um momento intenso de entrega, de arrependimento, de oração e jejum? Isso tem que nos levantar um questionamento, que apesar de algumas coisas na palavra não ser um mandamento, nós enxergamos que não é porque elas não são um mandamento que elas deixam de ser uma prática imprescindível. Então, se você está esperando um mandamento para que você comece a fazer essas coisas, você não vai achar. Mas assim como às vezes não é a regra de uma empresa absoluta fazer tantas e tantas práticas, mas você enxerga, ao fazer aquelas práticas, aquelas pessoas atingem um determinado objetivo que você também quer, apesar de não estar no caderninho de regras, às vezes, da empresa, você acaba fazendo. Por quê? Porque você percebe que existe um resultado. Você percebe que existe uma bênção por trás disso.
E talvez um dos textos que melhor elucidam isso, ou que melhor nos encorajem, isso está lá em Mateus, no capítulo 9. Capítulo 5 de Mateus é o famoso Sermão do Monte, uma pregação em que Jesus abre vários pontos, ele vai citar o jejum lá dentro, depois eu vou falar sobre isso, mas daqui no capítulo 9, depois ele ter curado um cego de Cafarnaum, depois ele ter chamado o próprio Mateus, em algumas traduções está escrito Levi, a ser discípulo de Jesus, ele entra nesse texto, ele é questionado, não de uma maneira amigável. Se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, os filhos do fulano lá são muito obedientes, os filhos do outro lá são muito obedientes, mas o teu filho, olha, é meio difícil. Quando alguém fala assim para você, ele está falando, pegando no teu pé especificamente também, não está? Ele não está falando só para o teu filho, ele pega no teu pé, e essa situação é mais ou menos assim. Lê comigo ali, por favor, querido, Mateus 9, versos 14 e 15. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, João Batista, tá? Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo ainda está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus ele é questionado mais ou menos essa exemplo que eu dei para você. Sabe, alguém vai questionar o teu filho, na verdade ele está questionando quão bem você educa, quão bem você sabe das coisas, ou quão bem você vai educar a tua família. Os discípulos de João Batista, eles estavam ali buscando o reino de Deus, eles questionam Jesus e eles citam até os fariseus, olha, esse pessoal aí que o senhor fica falando um monte, eles jejuam, eles têm uma prática. Nós também jejuamos, mas por que os seus discípulos não jejuam? Jesus poderia, se sentir afrontado, poxa, será que eles estão achando que eu estou ensinando errado? Quem é que eles estão achando? Então Jesus ele traz uma informação muito importante, ele fala a respeito de duas coisas, ele fala, olha, quando o noivo está presente numa festa, você não vai deixar de comer aquela comida, você vai aproveitar junto com ele, e de fato, uma das tradições para as pessoas jejuarem nesse tempo aqui, a primeira delas, a razão era luto. Você vai ver no Antigo Testamento, muitas vezes, quando alguma pessoa morre, ou quando Jonatas, o filho de Saul, morre, quando Saul morre, Davi, ele diz que eles não comeram naquele tempo, quando outra pessoa recebia uma notícia de morte, uma das primeiras expressões de luto era jejuar. E Jesus está querendo colocar para eles, olha, vocês têm algumas coisas que vocês fazem, que são boas, mas são baseadas em rituais religiosos. E aí Jesus vai dar a primeira informação para eles da seguinte forma, estamos vivendo um tempo atípico. Estamos vivendo um tempo único na terra. As coisas que vão acontecer agora não vão acontecer nunca mais. Se abre uma janela agora, onde o Filho de Deus vem à terra para instituir uma nova aliança. E dentro dessa nova aliança, ele vai citar um exemplo, que é os próximos versículos que às vezes são deturpados. Ele vai citar uma parábola assim sobre duas coisas. Ele vai falar assim, você não coloca um remendo novo numa roupa velha. Porque do contrário, na primeira tensão que tiver, a roupa vai se rasgar. Ele fala assim, você não coloca um vinho novo num odre velho, porque do contrário, quando o vinho fermentar, o odre que era feito ali de tripas de animais, vai se esgarçar e vai arrebentar tudo. E ele fala assim, você precisa colocar um remendo novo e uma roupa nova. Só que o contexto disso, ele está falando sobre jejum. Ele está falando sobre o quê? Disciplinas espirituais. O que Jesus vai falar? Todas as disciplinas que vocês exerceram antes. Todos esses rituais cerimoniais que vocês exerceram antes, agora foi inaugurado um novo tempo na história, uma nova aliança. As práticas que vocês faziam antes, vocês até vão continuar fazendo, porque ele não cancela o jejum. Ele vai falar aqui que mais tarde vocês vão jejuar. Olha, quando o noivo for retirado, então vocês jejuarão. Agora não é o tempo. E aí ele vem falar do remendo novo, ou seja, ele vem falar que dentro da nova aliança, existe uma nova maneira de você praticar o jejum. Ele não vai extinguir o jejum da boa prática, mais tarde conhecida como cristã, mas da boa prática de um filho de Deus. Ele não vai retirar algumas disciplinas ou até algumas práticas que os judeus faziam antes, mas ele vai agora dar um novo significado para elas. Inclusive uma muito famosa chamada circuncisão. Depois, um dos primeiros questionamentos dos cristãos é, tudo bem, agora aceitamos a Jesus, mas temos boas práticas judaicas. Quais nós vamos incluir dentro dessa nova vida com Jesus?
Paulo vai deixar bem claro isso aqui lá em Gálatas, que a circuncisão, que era um ritual, que significava, vocês são um povo separado, vocês são um povo distinto de todos os outros na terra, agora ela se dá no coração, ou seja, dentro da nova aliança, coisas que eram praticadas lá atrás, agora elas tomam um significado, um novo significado. Por quê? Porque essas coisas, Deus não colocou lá só simplesmente como um ritual religioso. Deus colocou essas coisas lá no Antigo Testamento para apontar para as novas que iriam vir. Ou seja, eles precisavam no começo enxergar algo. Eles eram um povo que não conhecia a Deus primeiramente. Eles precisavam ser ensinados como ser o povo de Deus. O mundo inteiro adora vários deuses, só nós adoramos um. O mundo inteiro tem um nome para o seu Deus, só nós não temos. O mundo inteiro tem uma imagem para o seu Deus, só nós não temos. Então Deus começa a ensinar. E qual é o ensino de Deus? Qual é a didática de Deus? Usar coisas que eles enxergavam. Então a circuncisão era feita na carne, na pele do homem, para que eles enxergassem e eles lembrassem. Agora Jesus vem dizer um novo tempo, olha, agora as coisas são feitas a partir do coração. Por isso que ele fala assim, aquele que receber o Filho de Deus no seu coração, com o seu coração se crê e com a sua boca se confessa, esse se torna filho de Deus. Então a crença, meu amado, a salvação está não em pronunciar a oração do pecador, Senhor, me arrependo dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e a partir de então eu sou salvo. Isso vai ser incluso se o meu coração realmente estiver dizendo isso. A salvação não está em descer as águas do batismo, pronto, agora eu estou batizado. A salvação está em crer que eu morri para esse mundo e agora eu nasço para viver uma nova vida nele. Não está no ritual em si, como eu sempre falo no dia do batismo aqui. Não são as águas que vão te purificar e te abrir as janelas do céu para entrar na família de Deus, mas é com o coração que se crê. Por isso você precisa entender que agora o jejum lá no passado era praticado dentro de algumas situações, dentro de algum ritual religioso, dentro de algum momento de luto que eles tinham, mas agora dentro da nova aliança, ele toma um significado maior. Enquanto o noivo está presente na festa, você não vai deixar de comer na comida daquela festa, mas Jesus fala assim, um dia esse noivo vai ser retirado, e ele fala, então jejuarão. Capítulo 6, que é o famoso Sermão do Monte, Jesus está ensinando várias coisas, entre elas oração. Se você voltar algumas páginas na tua Bíblia, você vai lendo o verso 16 assim, quando vocês jejuarem. Apesar de Jesus nem ter tido essa conversa ainda que nós acabamos de ler, supunha-se que ele jejuasse. Como é que Jesus começou o ministério dele? A palavra diz que ele foi batizado, veio lá a Trindade se manifestando, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e diz que imediatamente o Espírito inclinou o coração dele, o direcionou a ir ao deserto. E ali Jesus, para começar o ministério dele, fez um jejum de 40 dias. Como foi esse jejum? Depois na frente eu vou tentar elucidar para vocês. Agora, o que você entende quando Jesus fala assim, quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, lembra da velha aliança? Como os hipócritas, porque desfigura o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, de novo, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Jesus vai ensinar a oração chamada depois do Pai Nosso, dentro desse mesmo contexto, dentro desse mesmo bloquinho. Ele vai falar assim, quando vocês orarem. E aí ele vai ensinar. Ele vai falar assim, quando vocês jejuarem. E aí ele vai ensinar. Ou seja, o que ele está supondo? Que vocês vão fazer esse tipo de coisa. Não é uma opção que você vai fazer só no dia tal, no dia tal, no dia tal. Não, isso deve ser uma prática. Não é só no dia da expiação uma vez por ano. Não é só na Páscoa isso aqui. Olha, isso deve ser uma prática, uma cultura. Agora, o que você precisa entender nessa introdução aqui, querido? Que se você está comprometido com Deus, se você está comprometido com a missão de Deus no mundo, você precisa jejuar. Se você está comprometido com Deus, você precisa jejuar. Você está comprometido com a missão de Deus no mundo? Sim ou não? Então você precisa jejuar. Isso não pode ser uma prática esporádica. E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é, você tem jejuado? Responda só para você. Você tem jejuado? A sua resposta vai revelar se você está vencendo ou perdendo a maior parte das suas batalhas. Uma das razões por quê? O que você precisa entender? Deus não precisa de jejum. Deus não precisa de sacrifício. Tem outro verso, diz lá, misericórdia quero e não sacrifício. Mas nós precisamos. Por que nós precisamos? E por que Deus escolheu algo
tão sacrificial para muitos. Nessa semana nós tivemos o primeiro desafio. Falei para vocês que durante a semana nas séries, toda semana teríamos desafios de nível, igual você começa na academia. O desafio dessa semana foi tirar 2 almoços, né? Um na terça, um na quinta, e na quarta semana, alguns aí tiveram quase uma convulsão aí, porque ficaram sem rede social na quarta-feira. Vamos falar sobre isso aqui já dentro da disciplina do jejum. Agora, por que nós tiramos coisas? Em primeiro lugar, porque disciplinas espirituais nos ajudam a ouvir mais a Deus e menos o mundo. Por que nós removemos coisas? Porque nós temos a ideia de ouvir mais a Deus e ouvir menos o mundo. E talvez a mais poderosa, não quero dizer que é a mais, mas é uma das mais poderosas disciplinas espirituais, seja o jejum. Por quê? Porque ele nos ajuda, talvez mais do que todas as outras, nos ensina a depender de Deus. O alimento é uma coisa primordial, é uma coisa que te faz com que você tenha dor de cabeça se você ficar sem, faz com que você fique mal-humorado se você ficar sem, né? Faz com que você saia de si se você ficar sem, por quê? Ele te lembra que tem algo primordial faltando para você. Pois bem, olha a ideia, quando você tira algo primordial para você sobreviver, você está querendo dizer o quê? Senhor, Tu és mais primordial para mim do que aquilo que é mais primordial para o meu corpo. Senhor, eu preciso tanto de Ti, porque eu quero abdicar daquilo que é mais vida para o meu corpo, porque eu quero priorizar as Tuas coisas. O jejum, você não está querendo comprar a Deus, você não convence a Deus com jejum, você não dobra a vontade de Deus, porque você já está há tanto tempo jejuando. Você simplesmente está lembrando a você mesmo que o que é mais importante para você nesse momento são as coisas do alto. O que é mais importante para você entender e conhecer é aquilo que você não consegue ver. É aquilo que, se você precisar resolver o teu problema físico, você pega e come, está resolvido. Mas existe algo espiritual, que você tem que tirar aquilo que é físico diante de ti, para que de repente você abra os teus olhos espirituais, para ver o que realmente você precisa, que não é de feijão e arroz, que não é de macarrão, que não é de chocolate, que não é de rede social. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você está entendendo esse primeiro ponto, querido? Deus não precisa de jejum, mas eu preciso desesperadamente. Por quê? O jejum é um amplificador de oração. Não é que, por eu estar jejuando, a minha oração agora é muito forte. As pessoas têm essa ideia, de quando você tira um jejum, principalmente um jejum prolongado, vou jejuar, vou subir um monte, ao 4º dia, subirei ao monte. Aí você pensa, e quando você subir ao monte, no 4º dia, que a tua oração lá, ela vai ser mais cheia do Espírito Santo, ela vai ser mais cheia de fogo, os céus vão se abrir para você, cuidado para subir comigo, pode ser que você veja aí Elias junto comigo, e a gente tem a ilusão de que por eu estar em jejum, algo sobrenatural pode acontecer. Querido, algo sobrenatural pode acontecer em qualquer momento. O fato é que a tua consciência, a tua percepção a respeito das coisas de Deus é ampliada por você estar dentro desse voto, não é por causa do voto em si, você está entendendo? Porque o maior exemplo disso é o jejum que Daniel fez. Ele fez 21 dias, e a palavra diz que Deus respondeu para ele quando? No 1º dia. Mas havia uma batalha acontecendo lá no 21º, que ele foi ter a revelação do que estava acontecendo. Agora Deus não estava esperando, não, mais um dia, não, ainda a tua carne ainda não está mortificada, não, você ainda não sofreu o suficiente, por isso eu vou responder só no último. Não é isso que Deus está falando. Deus respondeu no 1º, mas às vezes nós precisamos passar pelo processo de 21, às vezes pouquíssimos de nós vão precisar passar pelo processo dos 40, boa parte de nós vão precisar talvez passar pelo processo dos 21, agora todos nós precisamos passar, não por um processo, mas por uma cultura de jejum, seja ele de 12, 24, 2, aí eu vou falar sobre isso depois. Todos nós, queridos, em algum momento nós precisamos abrir o nosso entendimento para esse amplificador de oração. Ele amplifica a minha oração por quê? Porque a minha percepção daquilo que Deus está querendo falar está todo tempo aguçada. Eu compartilhei com vocês o ano passado, em novembro, antes de fazer o planejamento desse ano de 2023, eu já tinha no meu coração um pouco antes de eu fazer a viagem para Israel, que eu queria ter um tempo de jejum prolongado, de me colocar diante do Senhor para buscar direção a respeito do ano seguinte. E uma das coisas que eu compartilhei, se não me engano está no meu feed lá no Instagram, 5 ou 7 coisas que eu aprendi dentro desse tempo de meu de jejum prolongado. E uma das coisas a respeito desse ponto de ser um amplificador de oração é que justamente isso. Como eu estava dentro de um jejum prolongado, meu estômago, volta e meia, ele dava aquele sinal, assim, bló, bló, bló. E cada vez que ele dava um sinal, sabe o que ele me lembrava? Vai orar. Vai orar. Se você está num dia a dia normal, quando ele dá o sinal, o que você lembra? Vai comer, estou com fome, tenho que comer. Agora, por isso que ele é um amplificador de oração.
Porque durante vários dias eu estou nessa lembrança assim, ó. Cada momento ele vai orar, vai orar. Então a cada momento, dentro desse tempo que eu tirei, ele amplificou minha oração. E não é que Deus vai falar comigo, me dar uma direção diferente para a igreja, porque eu fiz tantos dias de jejum. É porque eu me coloquei mais tempo diante dele. Em algum desses momentos ele vai falar comigo. Ele poderia falar em outro momento? Claro que poderia. Mas aí vem a questão de revelar a sede do teu coração, a fome do teu coração. Sempre antes de Deus te dar alguma coisa, Ele pede. Não porque Ele precise disso, mas é porque Ele quer ensinar para você. Por exemplo, Ele quer te dar um vislumbre de como é. Ele prometeu um filho para Abraão que faria dele uma multidão de pessoas. E Ele deu esse filho. Mas em algum momento Ele pede esse filho de volta. Ele fala assim, vai lá e sacrifica o teu filho por mim. Por que Deus pede isso? Se você ouvir filmes aí, séries aí, esses filósofozinhos aí da internet, eles vão falar para você, olha como Deus é mau, olha como Deus brinca com o homem, olha que tipo de Deus é esse que te dá um negócio e depois pede de volta, olha que Deus carrasca, olha como Deus brinca, querido. Deus está querendo ensinar para Abraão. A ideia é quando Deus pede isso, qual é a mente de Deus? Eu vou entregar o meu filho, eu já vou entregar o meu filho. Agora, Abraão, eu quero fazer de você o pai de todas essas nações, eu quero te dar um vislumbre. Qual é o tamanho de um sacrifício? Qual é o preço que um pai paga para entregar o filho? É claro que Deus não ia deixar ele matar Isaac. E ainda que tivesse matado, poderia ressuscitá-lo, né? Como depois ele mesmo vai ter essa reflexão. Mas o fato é que Deus deseja mostrar a Abraão, partilhar com Abraão, não judiar de Abraão, não exigir algo que ele não pode fazer. Ele deseja partilhar de Abraão, olha o que eu vou fazer, olha a que ponto eu vou chegar, olha a que ponto o meu amor pela humanidade vai chegar. Eu vou dar o meu próprio filho, deixa eu te mostrar qual é o sentimento. E aí ele dá isso para Abraão. A mesma coisa acontece lá com a mulher samaritana. Antes de Deus dar, Deus pede para te mostrar, para abrir os teus olhos. A mesma coisa acontece com a mulher samaritana. O que Jesus fala para ela? Jesus chega lá e quer dar água da vida para ela, não é? Jesus quer mudar a história dessa mulher samaritana, que tinha lá já não sei quantos casamentos, era desprezada pela comunidade, teve que pegar água no meio do dia, num sol escaldante lá naquele lugar. E a primeira coisa que Jesus pede para ela, me dá água. Jesus não foi lá para tomar água. Jesus queria dar água para ela, mas a primeira coisa que ele faz é, deixa eu te falar agora então sobre a água. Você está aí meio que regulando, então deixa eu te falar sobre uma água que jamais vai ter sede de novo. Querido, Deus quer nos ensinar tantas coisas, por isso que Ele pede que nós entreguemos antes de Ele nos dar. Por isso que Ele pede que nós venhamos a abrir mão de certas coisas que são preciosas para nós, para que nós venhamos a entender que existem mais coisas, ou melhor, que existem outras coisas que são muito mais preciosas, que deveriam tomar o primeiro lugar do nosso coração e nunca ser removido desse lugar. Você entende isso? Um dos pilares da nossa vida qual é? Dinheiro. Por isso que Deus pede, muitas vezes nos orienta, deixa eu ver como é que está o teu coração. Eu quero te dar. A ideia de Deus é dar. A ideia de Deus é abrir as janelas dos céus. Mas primeiro, eu quero que você entenda. Eu quero que você aprenda a depender. Eu quero que você aprenda qual é a fonte. Não é você, sou eu. Você confia em mim a ponto de, quando sai da tua mão, você entende, saiu da minha vida, estou mais pobre, vai faltar para mim? Ou você entende que aquilo que eu tenho falado para vocês tantas vezes, quando sai da minha mão, não sai da minha vida? Qual é dos recursos mais preciosos do que dinheiro que nós temos? Tempo. Deus pede para você se inclinar o teu coração às outras pessoas. Deus pede para você servir. Deus pede que você exerça o teu tempo. Assim que você tira o teu dízimo da tua vida financeira, você deveria retirar o mínimo. O dízimo hoje, ele é só uma referência, um ponto de partida para você. O dízimo do tempo é a mesma coisa, querido. Sabe, quando nós nos dedicamos às pessoas, quando nós servimos na igreja, quando você serve no PG, quando você serve em um ministério, quando você serve em qualquer área, onde você poderia estar fazendo coisas para você, mas você dedica aquele tempo para o Senhor, você está abdicando de algo tão precioso que nunca mais vai voltar para você, que é o tempo. Mas em primeiro lugar, antes de Deus te dar um tempo valioso, que é a vida eterna, que nunca mais você vai ter esse tipo de problema, Ele pede que você dê o teu. Agora, percebe, que não é só o 10% do teu tempo aqui. Ele vai te dar o quê em troca desse teu tempo aqui? Em troca entre aspas, né? Vida eterna. Agora pense, querido, pense, vida eterna. Quanto de tempo você poderia abrir mão para herdar a vida eterna? O mínimo que eu consigo pensar é uma vida. Deus pede que você exerça a tua vida aqui num plano muito maior do que só olhar para as coisas ao meu redor. E agora, quando você insere essa prática do jejum na tua vida, você vai entender isso aqui muito melhor.
Enquanto você estiver apenas dependendo das coisas materiais, olhando para esse mundo, os seus olhos estiverem apenas na terra, isso que eu falei para você vai ser um vislumbre da tua mente, você achou legal agora, mas amanhã você esquece. Se você inserir isso aqui na prática, como prática da tua vida, várias vezes, Deus não só vai te mostrar o quanto isso é importante, mas Ele vai revelar o que você deve fazer com esse tempo que Ele te deu, que se chama vida. E aqui acaba todos os questionamentos da filosofia. A grande pergunta da filosofia é: qual é o caminho da felicidade? O que eu vim fazer nessa terra, meu amado, meu irmão? Se você inserir essa prática na tua vida, da maneira correta, eu vou tentar te dar ferramentas aqui, você vai ver o quanto a tua vida vai mudar por completo. Porque você vai ouvir a Deus de uma maneira que você nunca ouviu antes. Existem maneiras de você fazer isso? Sim. 4 coisas. Por que o jejum é tão bom? Porque ele faz com que uma intimidade gere no teu coração para o coração de Deus. Eu gosto de acrósticos, né? Então pense no nome Isaac ou Isaac, como é feito em hebraico, né? Desse acróstico, 4 coisas: intimidade, santidade, autoridade e conquista. Não põe lá ainda, puxa lá, cara, deixa eu falar primeiro. Intimidade com Deus, Ele vai fazer com que você se torne mais santo. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você inclina o teu coração, e a prática do jejum vai inclinar o teu coração a isso, faz com que você se torne mais parecido com Jesus. A intimidade faz com que você se torne mais parecido com Jesus, portanto, mais santo. E a santidade te dá uma autoridade. Você lembra o que Jesus falou para os discípulos em determinado momento? Que eles estão tentando expulsar um demônio lá, ele não sai. Ele vai falar assim, há determinados demônios que só saem através de jejum. Não é que você tem que expulsar um demônio, para garantir, eu vou jejuar. Se você deixou isso para a última hora, provavelmente não é, se esse for o caso desse demônio, não vai dar certo. Porque a ideia não é que o demônio vai sair com o jejum, a ideia é que o demônio sai com a autoridade. E a autoridade você só consegue com a santidade. Para você ter a santidade, você tem que primeiro ter conseguido a intimidade. Você entende? Então é um processo. A intimidade com Deus, e o jejum me ajuda a ser mais íntimo de Deus, gera a santidade em mim. Uma vez que a santidade está em mim, eu tenho a autoridade de Jesus para fazer qualquer coisa. Com que autoridade? Claro, com a autoridade de Filho de Deus, né? Jesus enfrentou o diabo, mas percebe que quando ele foi tentado pelo diabo, ele já estava revestido da autoridade dos céus, mas ele traz um exemplo para nós. Estou em 40 dias de jejum. Quando vier, né, o próprio Satanás ali, Jesus já está, claro, em sintonia, ele é Deus, tudo bem, mas ele está naquele momento padecendo a sua carne humana, padecendo por todas as coisas que nós passamos. Jesus não passou o jejum de 40 dias de maneira sobrenatural. Ele tomou água para sobreviver, diferente do jejum de Elias. Já falei sobre isso em outra palavra. O jejum de Jesus, querido, ele usou as ferramentas humanas. Tanto é que quando o diabo chega, qual é a primeira tentação? Faz o sobrenatural acontecer, transforma pedras em pães. Jesus estava passando por necessidades humanas. Isso significa que você precisa buscar a intimidade com o Senhor. E aí, como é que você faz isso? Disciplinas espirituais, nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. E a primeira delas que estamos falando aqui é jejum. Então, a intimidade gera a santidade. A santidade gera a autoridade, que aí então gera a conquista. Agora pode botar lá. Se você quiser gravar, tirar uma foto, leve isso sobre a sua vida, sabe? Essas 4 coisas são um processo. Faz esse acróstico, lembra do Isaac, né? Intimidade, santidade, autoridade e conquista. Foi por isso. Agora, deixa eu responder as perguntas aqui rapidamente. O que é o jejum? Por definição, jejum é abstinência de coisas. Jejum é abstinência especial de alimentos em certos dias. Essa é a definição. Nós mudamos um pouco a maneira como nós chamamos jejum, nós inserimos outras coisas aqui, mas por definição é isso. Então deixa eu responder algumas perguntas aqui. Por que o povo de Deus jejua? Em primeiro lugar, por que eu devo jejuar? Porque há no meu coração uma necessidade de Deus. Esse é o primeiro motivo para você jejuar. O que significa? Eu quero esvaziar o físico para me encher do espírito. É isso que você está dizendo. Eu preciso do quê? Ajuda, conforto, orientação. Ou seja, eu preciso de Deus. Por que o povo de Deus jejua? Porque ele precisa de... Por que o povo de Deus jejua? Porque ele precisa de Deus. Essa é a resposta, tá? Para quê ele jejua? Já respondemos o porquê. 2 motivos básicos. Nós jejuamos por causa de 2 motivos básicos hoje. Lá no passado tinha o luto, tinha isso, tinha aquilo. Hoje, um que talvez quase nunca é praticado, muitas vezes é esquecido, é arrependimento. Você sabia que depois do momento que você, de repente, vê, né, que você entrou num vale da sombra da morte na tua vida,
Você deixou algumas coisas que não deveriam entrar na tua vida, entrar e bagunçaram. E agora você está profundamente arrependido. Uma das maneiras de você recobrar essa intimidade é através de um jejum de arrependimento. Você pode fazer isso. Geralmente, o que nós ouvimos as pessoas fazerem? Jejum para obter coisas. Jejum para troca. Eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, então eu jejuo. Primeiro é arrependimento. 2 textos aqui rapidinho. Daniel capítulo 9, fala assim, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplica, com um jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza. Olha o que ele diz: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe corar de vergonha, como hoje se vê. Daniel era um homem justo. Daniel era um daqueles excelentes, do reino, mas ele fala assim, nós coramos de vergonha por causa da transgressões que cometeram contra ti. Daniel está olhando para o povo, e naquele momento eles estão exilados, estão longe da sua nação, Jerusalém foi destruída, foi saqueada. Então, em arrependimento, Daniel se levanta em nome do povo. É uma das formas de você se colocar a Deus. Um outro, não vou ler o texto hoje, não temos tempo, mas Jonas vai pregar a Nínive, uma cidade ímpia. Eles tinham feito um monte de coisas erradas, e o dono, ou melhor, o rei de Nínive, ou o prefeito, como nós chamaríamos hoje, ele decreta um jejum solene para todo mundo, em arrependimento pelos seus atos. E Deus resolve não destruir Nínive por causa disso. Então, querido, é válido. Sabe, às vezes você passa por um vale árido, às vezes você passa por um momento que você se distancia de Deus, e uma das maneiras de você demonstrar arrependimento é simplesmente tirando um momento de jejum. Agora deixa eu esclarecer para você. Jejum não é garantia de perdão. Porque eu jejuei, pronto, agora posso voltar a fazer as mesmas coisas que Deus já zerou a minha conta. Não. Mas ele é uma ferramenta poderosa que demonstra quão genuíno é o seu arrependimento. A ponto de eu vou jejuar. Entende? Guarde isso. Ele não garante o teu perdão. Não interessa quantos dias você fizer. Mas ele é uma demonstração muito forte. Quão genuíno esse perdão. Eu vou puxar um outro versículo aqui na frente. Então, você jejua para quê? Para arrependimento. E segunda, que resume todas as outras, para buscar direção em tempos difíceis. Essas são as duas razões básicas por que um cristão jejua. Por arrependimento e para buscar direção em tempos difíceis. Essa última aqui, ela abre um leque muito grande. Em primeiro lugar, não é para obter bens materiais. Não é essa a ideia é ficar mais próxima de Deus. É para desenvolver um anseio por Deus. Aonde você tirou isso, pastor? Lembra o versículo que nós lemos? Jesus fala assim, enquanto o noivo está aqui, não precisa jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Sabe o que isso quer dizer, querido? O noivo foi embora. E quando o noivo vai embora, há uma dor no meu coração. Eu quero estar com ele. O noivo foi preparar-nos um lugar. Está dentro da cultura judaica. O noivo ia preparar uma casa tudo, e voltava para buscar a sua noiva. E aquele contrato de noivado era como um contrato de casamento. Ele era indissolúvel. Uma das razões por que José quis fugir quando descobriu que Maria estava grávida. Agora, a ideia é que o noivo está ausente. Então, quando eu jejuo, uma das razões de eu jejuar é que, vem, Senhor, eu preciso de Ti. Uma das últimas palavras da Bíblia, lá em Apocalipse, é Maranata, que significa, vem, Senhor Jesus. Cantamos hoje aqui uma das músicas, O Senhor vai vir. É esse anseio. Quando eu jejuo, qual é o anseio do meu coração? Senhor, que mundo estamos ainda, Pai? O Senhor precisa estar aqui de volta. Então é esse anseio. Só que enquanto o Senhor não vem, eu preciso de uma direção específica. A minha vida assim está talvez bagunçada em algumas coisas. Uma vez que o meu coração está alinhado com Deus, nesse quesito, aí eu me volto para as coisas. Você entende que não é primeiro eu me volto para as coisas, me dá agora, Senhor, porque eu não tenho, e aí depois eu busco o Senhor. Depois que o Senhor me der, eu busco o Senhor. Depois que eu ganhar na lota, eu dou o dízimo. E aí várias desculpas que a gente dá para o Senhor. Depois que o Senhor corrigir esse homem, daí eu ando meu casamento. Depois que o Senhor arrumar essa mulher, aí eu vou virar um homem de verdade. Não é assim. A ideia é que, Senhor, primeiro são as tuas coisas. Pai, primeiro são as tuas coisas. Uma vez que o meu coração está alinhado, aí sim, querido, eu posso me voltar para a direção a respeito dessas coisas também. Na prática, em que situações práticas eu posso jejuar? Eu separei aqui 7 coisas, tá? Vou só citar para você. Primeira delas, restauração espiritual. Pecados cometidos, como eu falei ali, você busca direção. Tem uma situação lá em 1 Reis, um dos piores reis que já existiram, chamava Acabe. Tinha uma das piores mulheres que já existiram, chamada Jezabel, caminha junto, o homem e a mulher, fez coisas terríveis.
Eu não vou ler o texto aqui porque vai demorar muito, mas se você olhar 1 Reis capítulo 21, vai dizer que Elias confrontou Acabe. E Acabe, naquele momento, ele se arrependeu. E Acabe jejuou. E Acabe se humilhou diante de Deus. E lá no final, no verso 29, Deus vai falar para Elias assim, ó, você viu como, visto que ele se humilhou, Acabe se humilhou diante de mim, eu não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho. Deus retardou a maldição que estaria sobre ele, porque ele se humilhou. E qual é uma das ferramentas que ele usou para se humilhar? O jejum, uma das disciplinas. Então, se você sente que você está longe de Deus, você precisa de uma restauração espiritual, comece por aqui, querido. Lembre que isso aqui não é garantia de perdão. Lembre que não é uma moeda de troca diante de Deus. Primeiro você precisa alinhar o coração, mas Ele vai te ajudar muito a restaurar a tua vida espiritual. Segunda situação prática, cura física. Você pode jejuar pela cura de alguém? Pode. Deus vai responder porque você escolheu jejuar 7 dias? Não. Davi teve todo aquele processo que você conhece, assassinou, adulterou, assassinou, teve um filho com Batseba, o primeiro filho nasceu doente. Enquanto aquela criança estava naquele processo, morre, não morre, Davi escolheu, entre outras coisas, jejuar. Ele jejuou durante um bom tempo, até que os pontos de seus soldados ficarem preocupados, será que vai acontecer? Agora, no final, a criança veio a falecer, e Davi imediatamente, a Bíblia diz que ele se levanta, lava o rosto, e come, e ele responde. As pessoas questionam, ele fala assim, enquanto a criança estava viva, eu estava em jejum, a oração, quem sabe o Senhor possa restaurá-lo. Significa que você pode sim jejuar por uma cura física. Deus pode ou não responder de acordo com a vontade dele, entende? Deus pode mudar o preceito, claro que pode, mas a ideia é que não é porque você jejuou tantos dias que Deus vai responder. Por que você jejua em primeiro lugar? Para ouvir a Deus. Talvez Davi, dentro daquele processo de jejum, compreendeu a gravidade do que ele tinha feito, qual era a consequência que ele precisava naquele momento receber, para daí então receber um outro filho, que viria de fato, com a mesma Batseba, a governar e expandir o reino mais do que todos os outros na história de Israel até hoje, que era Salomão. Você entende, querido? Então você pode jejuar por cura física. Outra coisa que você pode jejuar, muitos de nós precisamos muitas vezes, perseguições. Tem momentos na vida que parece que tudo vai contra você, e você não entende o porquê de muitas coisas. Você, Senhor, onde tu estás? Você pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Há um momento aqui em 2 Crônicas que o rei Josafá foi ameaçado por 2 povos, Amon e Moabe, e estavam vindo contra ele, ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. Se você ler isso aqui lá em 2 Crônicas, capítulo 20, vai dizer assim, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Já teve momentos na tua vida que você teve medo? Teve momentos na tua vida que algumas coisas se levantaram contra você? Às vezes a tua própria família, às vezes situações financeiras, reveses, tantas coisas que nós enfrentamos. Esse é o momento para você se colocar em jejum, querido. Esse é o momento para você buscar o Senhor. E agora, tantas coisas que vão acontecer, não sei se eu vou sobreviver esse ano. A palavra diz que Josafá, depois de ter medo, proclamou um jejum em todo Judá, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Percebe que ele jejuou, não simplesmente para obter livramento, mas para que os olhos dele se voltassem para o Senhor, para que ele entendesse. Todos vocês, eu incluso, passamos momentos em que nós não sabemos o que fazer. Todos nós, querido, passamos momentos em que a gente olha, não há força em mim, não aguento mais essa situação, olha, já orei, já fiz, já busquei, não entendo, Senhor. Jejue, busca o Senhor, querido, sabe, abre o seu coração, busca ouvir a voz de Deus de uma maneira diferente. Quarta coisa, pelos pecados da nação. Lembra o ano passado? Quantas vezes nós nos colocamos, quantas vezes você ouviu o ano passado, o povo de Deus aí, os cristãos, os evangélicos orando pela nação? Não é só por causa do presidente, que ele não tem a ver com quem você quer ou não quer que vá ganhar a eleição, e Deus pode ou não responder de acordo com aquilo que você orou, não, mas o fato é que isso é implícito. Nós precisamos orar pela nação. Esse ano vamos ter momentos coletivos de oração e jejum também pela nação. Não é só em ano de eleição que o Brasil precisa de oração e jejum, também é nos anos de governo. Nínive foi uma das nações que se levantou em oração, a nação inteira, e Deus poupou. Quiçá Deus desperte muito mais a nossa nação em oração e jejum, que aí não vai importar quem estiver lá naquela cadeira da presidência. Melhor que seja um homem temente a Deus, obviamente, mas não importa. Nosso coração vai estar firme em Deus, e a nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós sabemos que a nossa nação, boa parte dela, não sei se a maioria, não sei se isso é verdadeiro ou não, mas boa parte dela abomina as coisas do Senhor.
boa parte dela, semana que vem nós vamos ver isso espalhado na televisão em vários lugares, renovam votos a demônios, a prostituição, a lascívia, todos os anos numa festa chamada Carnaval, dizendo assim, pode vir, pode entrar, e todo qualquer espírito aqui, vocês são bem-vindos. Nós cremos que boa parte não, entre elas estamos nós, mas boa parte sim. E nós entendemos que enquanto essa boa parte não reconhecer o Senhor, nós jejuamos por eles, em amor a eles, em amor à nossa nação. Você entende isso? Daniel era um homem justo, jejuou por uma nação injusta. Mesmo que todos nós sejamos 100% justos, precisamos continuar jejuando pelo nosso país. Amém? Outra coisa que você pode jejuar, desafios e situações que estão por vir. Lembra de Esther? A rainha Esther tinha que enfrentar o rei para interceder pelo povo, queria ser morto. E ela proclama um jejum para todo mundo. Por quê? Não sei o que vai acontecer, é uma situação difícil. Se eu chegar lá e perder meu emprego, se eu tentar me empreender agora e a minha empresa quebrar de novo, ou eu não receber o mesmo salário, ou fazer tal coisa e não der certo, e se eu casar e agora e aquilo e aquele outro, tantas situações que nós entendemos aqui, querido, que Deus pode te dar uma direção específica. Uma das maneiras de você ouvir a Deus, jejue. A penúltima delas, essa aqui é muito importante, você deveria colocar na tua cultura só por causa dela. Desenvolver domínio próprio. Por que eu vou jejuar? Para eu desenvolver domínio próprio. Por quê? O jejum, talvez mais do que todas as outras coisas, te ajuda a revelar idolatrias escondidas. Vou fazer uma pergunta, não precisa você responder, você só ri por dentro. Nessa quarta-feira, que você ficou lá, você que entrou dentro desse propósito, e se absteve das redes sociais, o quanto isso te perturbou em relação ao dia anterior, que você ficou só sem comer. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não tem mais para fazer. E você ficou andando em casa, que parecia, com aqueles louquinhos lá em Matelândia, tinha um cara que ia, voltava todo dia da rodoviária lá, até hoje, não sei se ele morreu andando, enfim, ficava assim, o que eu vou fazer? Ai, não posso pegar aqui, não vou para cá, ai, não posso pegar aqui também, meu Deus, o que eu vou fazer? O jejum te ajuda a revelar idolatrias escondidas. A abstinência, nossa, quanto eu dependo dessas coisas. Pois é, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, que toma o lugar de Deus, é uma idolatria. Isso rouba o teu tempo de oração? É uma idolatria. Isso faz com que você leia menos a palavra esse ano? É uma idolatria. Isso te afasta de Deus, não te aproxima mais de Deus? E faz com que você, moço, queria ouvir tanto a Deus, mas agora eu quero jogar. Mas agora eu quero beber. Não, mas agora eu quero festar. Querido, são coisas boas. Até o trabalho. Tudo, nós já falamos que o ser humano é um especialista em pegar coisas boas e tornar delas um ídolo. Tudo que toma o lugar de Deus se torna uma idolatria. O jejum me ajuda a enxergar. Sabe, essa semana vai ter de novo, tá? Já vou te ajudando aí, vai ser uma crise de abstinência. Vai ter de novo. Por quê? Para que você possa aprender a lidar com essas coisas. Porque do contrário, se você não tivesse feito jejum, você nunca ia perceber. O jejum vai te ajudar a ver como é que está o teu coração em relação à tua esposa. Como é que está o teu coração em relação aos teus filhos. Você que fez isso com a tua família nessa semana, você teve uma oportunidade única se você desperdiçou. Não tem ninguém, as crianças não vão estar no celular, não vão estar em frente à televisão, onde elas têm que estar? Com você. Foi um momento único que você poderia ter usado para reunir a tua família, para ler juntos, para de repente rir juntos, fazer um joguinho de tabuleiro juntos, alguma coisinha assim juntos, para exercer esse contato familiar juntos, olho no olho juntos, porque não tem nada para fazer. Estava conversando, acho que foi com a Rita essa semana, O tédio é o pai da criatividade. Os pais hoje querem tirar o tédio da criança, não tem nada para fazer. Aí você quer, então toma esse celular, vai fazer alguma coisa, mas me deixa em paz. Você está ensinando o teu filho, tirando toda a criatividade que você pode ter do teu filho. Sabe, quando eu era criança, eu brincava horas. Se me desse um dominó, eu brincava horas sozinho, porque eu fazia uma corrida, E cada dominó era um carrinho, não tinha nada para fazer. Agora vai esse primeiro e tal. E cada dia, geralmente, quem ganhava era o 6-6 ali, que eu botava, eu gostava mais dele do que dos outros. Enfim, é o pai da criatividade. Hoje, os pais tiram esse momento de a criança ficar no tédio ou na chatice. Não, é o melhor momento que ela tem. Vou te dar uma opção. Leia a Bíblia. Quando eu vim para cá, já contei para vocês, Quando eu vim para cá, fiquei 40 dias sem internet, até arrumar todas essas coisas assim. E daí o Pedro, era mais novinho, tinha acho que 11, quando a gente veio. Aí o que eu vou fazer? Tinha um violão lá, é isso aí que você tem para fazer o dia inteiro. Em um mês ele já aprendeu a tocar violão, não sabia nada. Quer aprender alguma coisa nova, um instrumento?
Tira a internet deles, deixa eles lá, não tem nada para fazer. Tem, toma um livro, um violão e a Bíblia. No final desse mês aqui você vai estar assim com Deus e ainda vai aprender alguma coisa nova. Então, querido, o jejum ele vai te ajudar a exercer o domínio próprio, a você não depender dessas coisas. E por último, cultivar a sensibilidade do Espírito. Você vai ver lá em Atos capítulo 13, Atos capítulo 14, 1 Coríntios 7, 2 Coríntios 6, 5, 2 Coríntios 11, vários lugares no Novo Testamento em que a igreja, apesar de não ter o mandamento de Jesus, orava, jejuava para buscar direção. Você sabe por que nós temos aqui boa parte do Novo Testamento? Porque dentre esse povo, Atos capítulo 13, estavam lá alguns líderes da igreja jejuando e orando, e o Espírito falou com eles: separem para mim Barnabé e Saulo, porque tem uma grande obra para eles. E por causa de terem ouvido a Deus nesse tempo de jejum e oração, surgiu dentro ali o apóstolo Paulo, que evangelizou boa parte do mundo conhecido na época, e nos deixou aqui 13 cartas preciosas, que nós entendemos como a autoridade da palavra de Deus. Tudo começou aonde? Jejum e oração. Você entende o quanto isso é importante? Deixa eu terminar as outras perguntas aqui. Como não jejuar? O objetivo não é perder peso. Então, quero emagrecer, vou jejuar. Não, isso é um outro tipo de jejum, é dieta. Você não jejua para convencer a Deus. Não é um ato religioso para que os outros me vejam. Esse é o contexto que Jesus coloca lá, né? Se você jejuou para que os outros vejam que você jejuou, você já recebeu a tua recompensa. Pastor, mas como é que o senhor falou que o senhor jejuou, então não valeu? Se alguém descobrir que você está jejuando, está tudo tranquilo, meu amado. Como é que você acha que a gente descobriu que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto? Se ele estava sozinho? Ele contou depois. Só que a ideia de ele contar é de inspirar, de encorajar, é a mesma coisa. Você está lá jejuando, ele não veio almoçar. Por que você não veio almoçar? Você não vai falar assim: ei, não fale comigo, estou em consagração. Ou tire a sandália dos seus pés para se aproximar de mim. Não é essa a ideia. Mas é uma oportunidade. Se alguém te perguntar, não tenha vergonha. Não, estou no propósito espiritual aí, decidi tirar, abdicar do meu almoço. Não é pecado você fazer isso, tá? A hipocrisia, sim, é um perigo, mas você vai saber como lidar com isso. Como jejuar, então? Deixa eu te dar aqui os 4 padrões básicos. Primeiro, qual é a forma de jejum padrão? Só água. Você tira alimento e toma água. O exemplo que nós tivemos nessa semana era tirar uma refeição. Você podia ter tomado água. Nessa semana nós temos um novo desafio que nós vamos entrar dentro do jejum padrão. Depois eu vou falar para você quantas horas nós vamos ficar. Mas qual é o jejum padrão? Você não come nada e toma água à vontade dentro desse propósito. Você vai ver isso várias vezes na Bíblia. Era assim que eles faziam. Existe um outro tipo de jejum chamado o absoluto, que é sem água e sem comida, nada. E, evidentemente, esse tipo de jejum, você precisa de um acompanhamento médico e o tempo é curto. O corpo humano não sobrevive muito tempo sem água. Então, só se tiver uma direção muito específica. Lembre que você não está tentando convencer a Deus de nada. Então, você não precisa, agora vou acrescentar ao meu jejum 7 chibatadas por dia. Não é essa a ideia. Vou ficar mais tempo para Deus se compadecer. Não é essa a ideia. Então, a ideia do jejum absoluto é tão urgente aquilo que eu estou fazendo que eu vou tirar tudo. Tá? Mas precisa de direção específica. Mais comum, jejum parcial. O que é parcial? Eliminar algum elemento da refeição. Essa semana, se você começou conosco essa jornada, nós estamos indo de nível, né? Começamos no jejum parcial. Tiramos o quê? Uma das nossas refeições, terça e quinta-feira. Tiramos o nosso almoço. Ou você pode inserir nesse jejum parcial coisas que sejam preciosas para você. Eu não consigo ainda, pastor. Então, você que é fanático aí por chocolate, tira o chocolate aí 2 dias, uma semana. Se isso te pesa mesmo, poxa, é um propósito que você tem com Deus naquele momento. Cada vez que você sentir vontade de comer chocolate, o que você faz? Vai orar. Uma lembrança. Entende? Uma delícia, outra coisa lá que você acha bom, carne. Puxa, a semana sem carne, meu Deus, eu fico... Então, remove aquilo ali naquela semana, faz um propósito com Deus. Cada vez que você tiver vontade, vai orar. Outras, refrigerante. Sem tomar refrigerante, não sei. Enxerga uma coisa que você dependa. E aí você entra dentro desse propósito parcial. Tá bom? Café. Há uma ideia aí para você, né? São tantas e tantas coisas que tudo aquilo que faz com que você depende, me lembra que eu estou no propósito com Deus. 4º tipo de jejum. Coisas que daí não são necessariamente alimentos. Coisas pelas quais vocês têm um apego exagerado.
Tivemos um exemplo também que estava tentando ensinar você essa semana, que foi rede social. Jejum, por definição, é abstinência de alimentos. Você entende o que nós estamos fazendo aqui? Inserindo práticas espirituais. Coisas. Você pode tentar tirar uma mania que você tem, né? Sei lá, não vou roer as unhas, não vou, né, fazer isso, aquilo, jogar a toalha em cima da cama. Faça aí com a tua mulher um propósito. Lavar a louça, faça um propósito aí. Né? Mulher, não vou lavar a louça essa semana, marido, estou em jejum. Enfim, vocês podem ver coisas que você tem um apego por isso. Move. Não vou jogar futebol com a turma nesse mês, nas próximas 2 semanas, não vou surfar, não vou, sei lá, não vou para academia. Você vai fazer o teu propósito. Custa para você? Se custa, então vá lá e faz. E o último deles, que é o que nós estamos fazendo, coletivo. O último tipo de jejum, querido, é o jejum coletivo. Você vai ver isso expresso na palavra de Deus várias vezes em vários lugares. Existem momentos em que você faz isso no secreto. Jesus instrui no Sermão do Monte sobre o que você faz em secreto, as suas orações. Mas o jejum, ele também pode ser feito de uma maneira coletiva. E ele tem um poder intenso de não mover apenas mais uma pessoa, mas mover um povo inteiro. Lembra do que eu falei para vocês no ano passado? Dentro da minha busca da direção que Deus teria para nós como igreja, verdade igreja, em 2023. Uma das primeiras coisas era não me mover apenas individualmente como pessoa e ser um pastor que ora mais e que jejua mais, como se isso fosse apenas a minha obrigação. Mas eu estou levando um povo. Eu quero levar você junto comigo até onde eu fui diante de Deus. Até onde o Senhor falou comigo, eu gostaria que você fosse e Deus falasse com você também, talvez mais intensamente do que Ele falou comigo. E eu gostaria que a nossa igreja, ela, como igreja, não a instituição, a placa que está lá na frente, por sinal, vocês estão vendo, nós estamos em reforma novamente, né? Fechamos aqui, se acostume com isso nos próximos meses aí. Que o Senhor nos movesse não como instituição, mas como um povo para mais perto da presença dEle. Por isso, querido, se você ainda não entrou dentro desse propósito, nós estamos coletivo, eu quero te convocar, como pastor sênior desse lugar, a entrar junto conosco. Há uma experiência, nós estamos indo devagar, que é para esperar você. Eu poderia já entrar direto, né, de sola, como eu falei, mas não, nós estamos indo passo a passo, experimentando um pouquinho do parcial, experimentando um pouquinho de coisas, experimentando um pouquinho na semana que vem do padrão, para daí nós entendermos quão necessário é que nós tenhamos isso como uma cultura e nos vemos a nos mover debaixo da direção de Deus. Últimas perguntas: qual é a duração do jejum? 12, 24, 7 dias, 14, 21, 40 dias? A direção é aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração. Mais dias ou menos dias, não importa. O que importa é que se você fizer um voto, cumpra. Mas comece pelas coisas menores, como nós temos feito. Comece com 12, comece com 24. Depois evolua, se o Espírito Santo lhe mover a fazer 48 horas. Mais do que isso, eu penso que você pode fazer como uma disciplina na tua vida. Mais do que 7 dias, recomendo que você tenha uma direção clara do Espírito Santo, que não seja uma competição com você mesmo, para quando você faz mais ou menos, né? E respeite as tuas condições físicas. Se coloque de pé, por favor. Deixa eu concluir a palavra de hoje. Precisei me estender alguns minutinhos a mais só, porque o conteúdo é grande.